Olá, queridos, olá, queridas. Uma grande alegria poder estar aqui, reunida com essas grandes amigas, irmãs de alma, Márcia Saiter e Rita Camargo. Juntas, nesse encontro, vamos estar aí trazendo para vocês um pouquinho, talvez algumas ferramentas que nós temos e podemos disponibilizar para vocês. Nós estamos enfrentando tempos muito difíceis, todos nós, né? São muitas perdas, o nosso canal fala sobre isso, claro, o nosso trabalho vai tratar muito sobre o tema morte, mas também a questão da cura, né? Faz parte do nosso projeto, faz parte da nossa entrega, porque entendemos a morte, claro, como parte da existência, mas também sabemos o quanto a ansiedade, os sofrimentos, as melancolias fazem parte desse processo do viver. Então, a nossa entrega nesse encontro de hoje visa, claro, esse caminho, né, para empoderamento, para o enfrentamento desses reveses da vida. Claro, estamos enfrentando um momento de grande crise, né, em vários setores, em várias áreas, e é muito necessário, entendemos muito necessário para todos nós, estamos fazendo essa travessia aqui juntos, nesse planeta querido, essas ferramentas. Então, eu vou começar, as meninas me permitam. Por Não favor. são. Obrigada. Existem muitas outras ferramentas também, né? Não vamos ter tempo para falar sobre tudo hoje. Mas a ideia é trazermos algumas delas, vamos falar pelo menos sobre 3 dessas estratégias de enfrentamento para momentos de crise, em especial essa questão da pandemia. Existem muitas outras e a ideia é que vocês participem também, trazendo suas perguntas, os seus questionamentos, os seus apontamentos, não só com relação ao que nós vamos trazer, mas também com relação a outras dores possíveis e outras necessidades que, de repente, hoje nós não vamos conseguir aqui contemplar. Então, esse é o grande convite, né, que eu estendo a todos. Eu vou iniciar falando sobre Mindfulness. Mindfulness não tem tradução, a Márcia mora nos Estados Unidos, pode me ajudar nisso, não tem tradução, né, amiga? Não, não tem. É um termo que foi cunhado, é um termo americano, né, que foi cunhado para o mundo todo e se manteve esse mesmo tema, né, mindfulness para todos os países, vamos colocar assim, mas cada um já tem sua tradução própria, né, como nós já temos. Pois é, fica algo assim como atenção plena, né? Foco e atenção plena, presença em plenitude, enfim. Ah, usamos esse nome aqui no Ocidente, não é? Mas não nasce aqui esse caminho. Nós já sabemos que é um caminho milenar proposto por grandes mestres do Oriente. Então, as meditações, elas são propostas também na tradição védica, né, e tem grande influência, nós entendemos assim, no pensamento de Siddhartha Gautama, que depois foi conhecido como Buda, que significa o que se iluminou, iluminado, e ele também propõe a meditação como caminho de iluminação, né, para atingir o estado de iluminação. A forma como, né, se aplicam as meditações no Oriente são diferentes. Nós temos meditações de nome Vipassana, a meditação tibetana, enfim, tem outras linhas meditativas. Dentro do yoga também são 8 passos, né, com vários caminhos. Mas aqui no Ocidente, né, de acordo com os estudos feitos pela academia, que começou em Harvard, também na Inglaterra, em Oxford, e depois tantas outras, né, universidades se debruçaram sobre essa temática, propõe-se então essa técnica chamada Mindfulness, ou seja, eles se apropriaram sim de um conhecimento pré-existente, mas eles fizeram uma comprovação a partir do método científico do Ocidente, o que é muito válido. E por quê? Graças à ressonância magnética, então, eles perceberam que, inclusive, a estrutura do cérebro se altera depois de um tempo de prática, não é? A estrutura positivamente se altera. É interessante porque a massa cerebral, cortical, ela aumenta de volume. Em algumas regiões isso é muito importante, principalmente no lobo parietal esquerdo. Também perceberam, através dos estudos, que cada um, né, dos que adentraram nessa prática, depois relatavam que se sentiam mais pacificados, mais compassivos, mais atentos, com maior resistência à dor, e tudo isso foi
sendo colocado em artigos científicos e está aí hoje à nossa disposição, muito interessante. Então, quando nós falamos e indicamos o Mindfulness, não é só por uma questão de religiosidade, de crença, e não é isso, né? Hoje é realmente algo comprovado. Consiste basicamente no quê? Talvez esse vídeo hoje seja só um tira-gosto, né, gente? Porque não vai dar pra gente aprofundar muito aí nessa questão do Mindfulness em si. Mas o que a gente pode fazer, Cláudia, gente, ó, ela não está sabendo disso, vou jogar agora ela no fogo, hein? ai, que medo. O que a gente pode propor também é aplicar com vocês também as técnicas, né? A gente pode fazer uma meditação juntos aqui. O que vocês acham dessa ideia? Né? Um dia a gente faz aí uma sala mais aberta, né? Isso. Meditar juntas. Perfeito, inclusive quem dá a dica é quem conduz a meditação. Eu acho super legal, porque Foi esse é a regra. Do grupo. Isso. Combinadíssimo, Mar. Vamos ter então uma guiança em breve em Mindfulness, logo mais, não percam. Então vou contar como funciona, né? Como é que a gente faz isso. Num primeiro momento, é a escolha do lugar. E vejam, não precisa ser numa montanha, numa praia, num lugar silencioso. Não, de preferência, sim, claro, né? Um pouco distante de muitos barulhos, porque isso dificulta a nossa concentração. Mas não precisa nem sair de casa, também não precisa ser em posição de lótus, com perna cruzada, não precisa encontrar uma situação com altar, nada disso. O que é imprescindível? É que você esteja confortável. Então, neste lugar, é imprescindível que haja conforto para o corpo não reclamar, o corpo não falar muito alto, não é? Com a gente, na nossa mente, ficar ali atrapalhando. Então, pode ser sentado na cadeira, como eu estou aqui agora, se for o ideal, se você sentir que é o melhor, desde que você esteja numa posição a 90 graus, né? O tronco e coxas, e das pernas, das coxas, a panturrilha esteja ali em 2 ângulos de 90 graus. Ou seja, nem o corpo muito para frente, nem muito para trás, para não pender dos lados. Se decidir fazer essa meditação deitado, tomando cuidado para não dormir, porque senão o cérebro vai entender, oba, chegou a hora de dormir, e vai confundir tudo. Né? Não é, a ideia não é essa. A ideia é ampliar a atenção e não dormir. Então, tomados esses cuidados, e pode ser também sentado no chão, posição de lótus, se preferir, né? Nada contra, muito pelo contrário. O conforto. Então, este primeiro cuidado com o corpo vai ajudar ao início da sua prática meditativa. Em seguida, dentro do Mindfulness, a ideia é que você possa fazer um escaneamento corporal, que consiste no quê? Prestar atenção no seu corpo, dos pés até a cabeça, ou da sua cabeça até os pés, enfim. Você vai percebendo, né, o seu corpo e, ao fazer isso, você vai liberando aqueles músculos que estão ali um pouco mais tensos, aquele mau jeito. Se for preciso se movimentar um pouco, não há problema algum. Vai ajeitando, assentando o seu corpo, porque só isso, né, de ir prestando atenção no corpo já é a prática meditativa, porque você já está se desconectando, né, de tudo que é preocupação, você está se desconectando daqueles pensamentos que costumam passar rapidamente e está focando no corpo. Você já está em prática meditativa, trazendo a sua atenção e seu foco. Lembrando que Mindfulness é isso, atenção plena, um ponto, né? Em seguida, quando você percebeu que o corpo silenciou, que foi possível silenciar esse corpo, né, no sentido dos movimentos, aí você já pode tomar de uma respiração mais consciente. E essa respiração mais consciente, priorizando as narinas, seria interessante também que fosse da seguinte maneira, né, na inspiração, num determinado tempo que te for confortável, que seja confortável. E a expiração um pouco mais prolongada, porque uma expiração mais prolongada, ela entra como se fosse um bombeiro do cérebro. É o sistema parasimpático, o sistema de tranquilização, tranquilidade, na verdade, do seu cérebro, ele começa a entrar em ação. E o outro sistema, que é opositor a ele,
que é o sistema simpático, que é o da ansiedade, de agitar, de fazer as coisas no mundo, ele vai diminuindo, né? Dentro do seu corpo essa intensidade, você vai se sentindo mais pacificado, mais pacificada, mais tranquilizado. Esta respiração focada, o corpo mais silenciado, já vão começar a te permitir a percepção da mente, também com mais consciência. A mente é como um rio, ela não para, né, gente? Não para. Dá nada, mas é assim que tem que ser, porque a energia está fluindo, não é? Imagina um lago parado ali, né? Não é bom também, água parada, né? Então, a mente tem que fluir também, ela está a serviço, ela está trabalhando. Qual que é o problema? O problema é quando o fluxo é muito rápido, né? Como eu chamo, quase uma pororoca, né? Imagina aquela mente que é agitadíssima. Então é interessante porque quando o corpo está tranquilo, a respiração está bem mais consciente, você já percebe o pulmão que abre, que fecha, está tudo ali mais tranquilo. É possível então perceber que os pensamentos estão passando e que você tem um poder sobre os teus pensamentos. Isso é fantástico. Não existe poder maior do que esse que eu estou colocando aqui hoje. Acho que essa é a grande pérola, porque quando o pensamento vem e você está no automático, né? O que acontece? Você vai embora, o pensamento te leva. Você vai, de repente você está lá já na China, não é? Ou você está lá em 1530. Não vou tão longe. Você está no evento do ano passado, né? Ou já está preocupadíssimo com o futuro. Porque a mente faz isso, né? Ela está tentando te salvar de uma série de questões e muitas vezes, muitos pensamentos são desnecessários. Então, qual é a ideia do Mindfulness? Você pode tomar contato com a qualidade do pensamento, a intensidade do pensamento e simplesmente decidir deixar ele ir, solta. Como diz algumas amigas minhas, descansa o pensamento do ladinho aqui, deixa ele lá e diz, não, eu vou voltar para a minha respiração. O foco é na minha respiração. Aí vai vir outro pensamento e você foca na respiração. E vem outro e você foca na respiração. Certo? Parece muito difícil para algumas pessoas. Algumas pessoas dizem assim, Cláudia, isso não é para mim. Eu sou muito ansioso. Eu acho engraçado isso. Que é como se a pessoa falasse assim, Cláudia, dormir não é para mim, eu tenho muito sono. É mais ou menos essa comparação que eu faço, né? Como assim? Se você tem muito sono, como assim dormir não é para você? Dormir é para você. Se você tem bastante ansiedade, se você é muito ansioso, meditação é para você, né? Talvez você não se perceba, né, com capacidades e competências e habilidades para fazer uma meditação, mas não quer dizer que você não tenha, né? É no treino, é no treino. Então aí uma dica super importante nesse primeiro momento que eu também trago a vocês. Mindfulness não funciona se feito uma vez por semana, né? Porque para criar a estrutura de hábito dentro da máquina, dentro do nosso cérebro, nós precisamos da frequência. Então a minha indicação a vocês, né, poucos minutos todos os dias. Poucos minutos todos os dias. Porque isso também é uma estratégia de enfrentamento para momentos de pandemia. Mas não é só para momentos de pandemia, isso é para a vida, né? É que se nós não temos a mínima condição, né, de controle do fluxo mental, se nós não temos a mínima consciência sobre o nosso corpo, se nós não nos empoderamos com relação a nós mesmos, nós estamos à mercê, né, dos dramas e dos chamamentos da vida. E nós vamos para o caos junto. Então a única chance que nós temos de não entrar no caos, que é o rio coletivo, quando eu falo do fluxo mental, estou falando do rio coletivo. Imaginem vocês o tamanho desse rio. Nós somos engolidos, né, pelas notícias e, enfim, muitas outras coisas. Então, frequência, todos os dias, começar com poucos minutos, 2 a 5 minutos por dia, e depois, ganhando no tempo, um espaço maior, né? Alguns minutos a mais, você pode inserindo, chegando a 10 e até 20 minutos. O ideal, pelo menos nesses estudos que foram feitos em Harvard, a proposta era 20 minutos no período da manhã, 20 minutos no final
do dia, todos os dias. E segundo os cientistas, em 8 semanas, né, ou seja, em 2 meses, já haviam acontecido muitas modificações no campo biológico, mental e mesmo espiritual daquelas pessoas que participaram. Essa é a dica. E aí, nesse mesmo caminho, a Rita acho que tem bastante a contribuir para a gente com relação à contemplação, né, amiga? Sim. Bom, enquanto aquilo tudo que a Cláudia acabou de colocar nos leva a mais num caminho de concentração, né? O convite também é para quem está muito concentrado, poder fazer uma atividade que traga um certo relaxamento, né? Então, na minha concepção, a caminhada contemplativa, ela nos possibilita uma percepção mais aberta, tá? Então, ela ajuda você a sair desse universo, né, do automatismo, da mecanicidade que todos nós, né, de certa forma estamos inseridos. Todas as estimulações que nós temos é para nos mantermos ligado a algum comando externo, então isso seria, né, o nosso automatismo. Para alguns é o trabalho exacerbado, para outros é o Instagram, outros é o Facebook, e, né, enfim, a gente poderia elencar muitos caminhos aqui. Nesse momento que a gente está vivendo, né, nós três sabemos, as queixas são sempre muito elevadas, cada vez mais, esse momento está cada vez mais intensa, né, as falas dos cansaços, né, da exaustão, dificuldade para dormir, dificuldade de concentração até mesmo no próprio trabalho. Por quê? Porque tem um excesso de ficar na frente da tela, um excesso de ficar sentado, né? Então, esse caminho alternativo que foca no mesmo resultado final, vamos dizer assim, é a caminhada contemplativa. Então, aqui o convite para você sair. Eu sei que não é para sair de casa agora, né? Não estou fazendo nenhuma campanha contra o ficar em casa, muito pelo contrário. Mas, na medida do possível, se você for ao mercado, se você for à farmácia, se você puder ir ao parque, né? Se onde você estiver morando, você tiver brechas, espaços, mesmo que restrito o horário, que você possa colocar isso na sua jornada, né? Porque à medida que você sai para uma caminhada contemplativa, com essa proposta, né, de uma percepção mais aberta, mais relaxada, eu vou trazer aqui uma fala do Pierre Weil, que eu gosto muito. É o último livro dele, que se denomina A Entrega. Ele já estava bem velhinho, e ele relata nesse livro a última grande experiência dele, né, com os processos meditativos. Para quem conhece Pierre, quem conheceu Pierre, eu acho que essa foi uma das práticas que ele mais ensinou, né, na jornada dele, que é a meditação, enfim, em todas as linhas. E ele traz isso como um depoimento pessoal que, depois de tanto tempo praticando, né, a meditação, ele havia descoberto que era a vida que respirava através dele, não ele que respirava o ar, a vida, né, o sopro. E desde então, isso para mim é muito lindo. Eu acho que a contemplação é isso, quando você se permite sair para contemplar a vida, ou seja, receber a vida como ela está naquele momento, sem julgamento. Então, no caminho, seja um quarteirão, seja alguns quilômetros que você pode, né, fazer uma caminhada com tênis, algo até que tenha um certo ritmo, mas que seja com esse objetivo, né, de você se abrir, deixar aquilo que estava te tomando lá na sua escrivaninha, né, na sua cozinha, seja onde for seu ambiente de trabalho, né, ou no hospital, né, porque nós estamos aqui falando para todas as profissões. Existem profissões que são mais físicas, que exigem um trabalho físico um esforço físico maior, e outras que acabam ficando muito sentado, muito estagnado, né? Então, às vezes, para essas pessoas, o que a Cláudia sugeriu é coisa de 2 minutos, é só um centramento antes de uma reunião, que você muda a chavinha. Mas quando você está muito cansado mesmo, e você está precisando trocar de ar, como a gente costuma dizer,
Né, o caminhar contemplativo, ele é algo que vai te trazer um respiro novo, né? Então, você vai caminhar por aquela rua que talvez você está habituado a ir, mas com um olhar atento, porém aberto, né? Você não vai fixar em absolutamente nada, você vai deixar que a vida passe por você, né? Que os veículos que estão passando na rua passem por você, quem está de bicicleta, quem está caminhando, criança, cachorro, gato, enfim, né? E poder observar tudo aquilo que vive ao seu redor, né? E é óbvio que quando a gente se coloca aberto a receber, você vai ter uma leitura. Mas a ideia é que você não se perca nos pensamentos, nem mesmo aquilo que você deixou, né, na sua mesa ou no seu espaço que você estava até então, te invada, preciso voltar porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Então, manter-se naquele lugar, né, de percepção flutuante, com todos os sentidos, né, atentos. Então, desde se você puder tocar uma árvore, se você puder sentar num chão, né, num gramado e poder tocar isso, essa natureza, poder, se você puder ter acesso a uma cachoeira, né, uma fonte de água, enfim, tudo aquilo que chega como sendo elemento da natureza e você fazer essa relação, porque a natureza, ela você não precisa construir ela, assim como nós também somos, né? Então, eu vejo que nessa caminhada, ela pode nos lembrar quem somos, nos lembrar da nossa natureza, nos lembrar que nós temos uma riqueza incomensurável dentro de nós e que a gente pode usar, né? Tudo isso a nosso favor. Não nos perdemos naquele condicionamento habitual da nossa vida desde que a gente nasce. Porque desde que a gente nasce, a gente é levado a corresponder a um movimento externo, né? Seja dos nossos pais, da escola, enfim, da igreja, todo o ambiente social que a gente frequenta, tá? Então, eu vejo que a contemplação é exatamente isso, é essa possibilidade de você estar no aberto, sentindo a vida, tá? E aí surge aquela pergunta, mas e se eu não quiser sair de casa, né? Eu mesmo tenho vários clientes, pacientes que não estão saindo de casa por nada, né? Porque estão levando realmente bastante a sério essa questão. Tem lugares que realmente a situação é mais delicada, né? Não só no Brasil, mas em outros países também, né? Aqui a gente não teve ainda um toque de recolher tão rígido. Tem alguns países que isso tem acontecido, então a gente se depara com esse tipo de realidade, né? Eu sugiro que dentro da sua própria casa você possa encontrar um lugar que sirva para você fazer essa caminhada, né? Contemplativa. Então, pode ser sentar na sala da tua casa, descontraidamente, diante de uma flor, ou observar todo o ambiente, né, que acontece ali, ou simplesmente ir para a sua janela e observar o amanhecer, o entardecer, que a chuva, né, se estiver chovendo, a noite, né, as diversas luas. Então, é poder permitir que a natureza adentre o seu universo, porque isso nos renova, isso nos ajuda a respirar, né, a respirar da calma que nós temos, como a gente sabe, lá no fundo de nós temos, né, um grande oceano de tranquilidade. Então, que a gente possa conseguir fazer esse mergulho, né? Então, olhar para fora sem querer reter nada, apenas deixar fluir. É essa a minha contribuição hoje. Nossa, é muito gostoso escutar vocês, porque assim, vocês estavam falando aí, a minha cabeça estava aqui, eu me peguei pensando sobre isso, né? Interessante, porque hoje nós precisamos reaprender a sermos seres da natureza, algo que é natural, né? Porque nós somos seres naturais, mas nós precisamos de verdade reaprender a sermos da natureza, né? Essa coisa que a Rita traz da conexão, né? Da gente se permitir se conectar com aquilo que existe, com a vida, né? Através de uma planta, através de uma observação de um rio. Aí a Cláudia traz, né, essa questão do mindfulness, que é você usou uma expressão muito legal, Cláudia, dominar, né, controlar os seus pensamentos, né, para não se tornar um rio. Ela usou essa metáfora do rio, ela usou a metáfora do rio e da pororoca, quando os pensamentos estão acelerados, né?
eu costumo dizer que os pensamentos são iguaizinhos macaquinho doido. Imagina, sua cabeça um monte de macaquinho pulando de um galho para o outro, né? E é assim. E muitas vezes, e para fazer o que a Cláudia trouxe, né, que é a prática do mindfulness, e para fazer o que a Rita trouxe, que é fazer essa prática, caminhada meditativa, né, essa contemplativa, na verdade, não meditativa, contemplativa, para esses dois pontos, nós precisamos fundamentalmente observarmos os nossos pensamentos. Então, percebermos se de verdade nós estamos naquele momento presente, como a Cláudia trouxe no Mindfulness, né, e como a Rita trouxe nessa caminhada contemplativa. E para isso, nós precisamos aprender a observar esses pensamentos. Quando a gente aprende a observar os nossos pensamentos, e é essa contribuição que eu quero trazer agora para vocês, nós começamos a perceber qual é a qualidade do nosso pensamento. Quando a gente começa a observar qual é a qualidade do nosso pensamento, talvez a gente possa ampliar um pouquinho mais e começar a perceber quais são os alimentos que nós estamos permitindo que entrem, né, na casa dos nossos pensamentos. Então, assim, eu não sei vocês na casa de vocês, mas assim, na minha casa, eu convido para entrar na minha casa, não sei se é assim na sua casa, Claudinha, eu acredito que sim, na casa da Rita, aqueles que fazem bem para a gente, né, aquelas pessoas que acrescentam para a gente, que somam a nossa vida, né? Dificilmente a gente convida para nossa casa uma pessoa que a gente sabe que faz mal para a gente. A não ser que você saiba que você tem ali um resgate para fazer com aquela pessoa, não tem jeito, né? Assim também são os pensamentos, né? Quem é que eu permito, que tipo de pensamento que eu permito que entre na minha casa, né? E aí a gente pode ampliar e assim começar a observar que tipo de notícias, né, nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, né, a quantidade de notícias, independente da pandemia, eu conheço muitas pessoas, não são poucas, não, são muitas pessoas que adoram assistir aqueles programas que você olha para, né, a tela da televisão, está escorrendo ali, né, o sangue, a violência, e aí eu sempre pergunto, para quê? Com qual propósito você está escutando esse tipo de informação? É óbvio que também, por outro lado, a gente não precisa se alienar das coisas, nós precisamos estar atualizados, né? A gente precisa saber das coisas. Mas, por exemplo, você pode, hoje, nesse dia que nós estamos gravando esse vídeo para vocês, dia 5 de maio, ontem nós soubemos do falecimento de um grande humorista, foi uma grande perda. Então, é importante que nós saibamos disso? Claro que é importante. A gente tem um desejo no coração de querer saber o que aconteceu, de saber de ver quais são as homenagens. Sim, nós temos esse desejo. Você pode assistir. Agora, você precisa de verdade estar o dia todo só escutando sobre isso. Quando a gente escuta uma notícia como essa, que comove, que nos toca, porque é verdade isso, a gente sente como se estivesse perdendo alguém querido. Isso é real, né? Isso é real. Não dá para a gente dizer que isso não existe, que é sensacionalismo, não, a gente sente, uns mais, outros menos. A questão não é essa, a questão é, será que você ficar escutando o tempo todo a mesma notícia vai fazer com que você acalme o seu sentimento de dor ou você intensifique o seu sentimento de dor? Então, é nesse sentido que eu chamo a atenção para o que eu estou deixando entrar na minha casa de informação, né? Então, isso é um ponto fundamental. E para isso, a gente precisa estar muito presente ao momento presente, para a gente poder ter essa percepção. Sabe aquelas pessoas que fazem questão de mandar mensagem para você todos os dias no WhatsApp? Primeiro ela manda um bom dia, aí em seguida
ela te manda todas as notícias ruins do dia, né? Aí eu te pergunto, para que você precisa entrar em contato com esse conteúdo? Se isso é uma coisa que te faz bem, ok, né? Nós não estamos aqui para julgar de forma alguma, né? Mas o nosso convite é para que você realmente perceba, será que esse alimento está sendo positivo para mim? Esse é o nosso convite. Será que no momento que eu estou ali assistindo ou escutando uma notícia pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, será que não seria um tempo de eu fazer uma prática meditativa? Será que não seria uma oportunidade maravilhosa de eu contemplar uma planta que eu tenha dentro de casa? Ou de eu acariciar meu bichinho de estimação, seja um gato, um cachorro? Ou eu não tenho nada disso, eu posso acender uma vela e contemplar a dança, né? Tudo isso são elementos que eu posso trazer benéficos para mim. Eu posso escolher escutar uma música que me agrade. Eu posso escolher, sei lá o que você vai escolher, mas escolha talvez aquilo que você sinta no seu coração que vai te levar a ter uma condição, uma qualidade melhor de presença. Faz sentido isso para vocês, meninas? Sim, eu queria até reforçar o que você está trazendo, Márcia, porque muitas vezes a gente é invadido, né? Às vezes a gente não busca aquilo, né? Mas às vezes aquilo nos toma. Ou porque você está andando na rua com uma proposta até mesmo contemplativa e pode acontecer um fato ali na sua frente e aquilo te toma, tira do seu propósito. Ou mesmo no teu trabalho, chegando as mensagens que chegam, ou você ligando a televisão apenas para se atualizar e você vê muitas coisas que você não quer. Às vezes é simplesmente um amigo que quer te ajudar e te traz coisas que naquele momento não era, você não estava aberto para aquilo, né? Então, eu acho que essas técnicas, né, esses recursos que a gente está trazendo hoje, na verdade, é uma chamada para a consciência mesmo, né, para a tomada da consciência, para a tomada da presença de que quando isso acontecer, o que você faz com isso? Né? Porque já está muito pesado tudo. Se você não cuidar, né, de filtrar, como você acabou de falar, né, se você sabe quem você quer deixar entrar dentro da tua casa, né? Muitas vezes a gente não tem conhecimento suficiente para saber se aquilo ou aquilo lá, né? O que que aquilo dispara em você. Mas com esses exercícios, você vai aprendendo a perceber o que te traz paz, o que te traz integridade, o que te traz equilíbrio, né? E o que te tira do eixo. E isso vai servir para quando você tiver uma reunião, por exemplo, né? Participando de uma reunião, entra alguém com uma colocação totalmente inapropriada, te tira do chão, às vezes é você que está fazendo uma apresentação, pode chegar alguma coisa. Então, tudo isso que nós estamos falando, que apesar da gente estar usando isso para a pandemia, mas a pandemia é apenas um elemento que agrava todas essas sensações, né? Isso a gente vivencia o tempo todo. Então, esses exercícios, né? Então, se eu estou no meio de uma reunião e chega uma fala que não agrega valor, não está focado com o objetivo, como eu lido com isso, né? Então, esse nível de atenção faz com que você tenha o seu filtro bastante atento, né? Para que você não perca nem mesmo a possibilidade de estar por inteiro e vivenciando aquilo com prazer, que aquele seja um momento de gratitude mesmo na sua vida, né? Ou de você perder a oportunidade de estar concentrado e fazendo os seus objetivos chegarem. Então, acho que isso aí é importante colocar. Ou seja, é para a vida toda, né? E é para todas as circunstâncias da vida, né? O filósofo Humberto Roden que falava, é muito importante que a gente tenha o bom senso de conseguir as ferramentas necessárias para atravessar uma crise antes da crise. Agora, se isso não for possível, sai correndo e vai comprar boia, né? Porque você pelo menos precisa não se afogar, né? Já é alguma coisa. Exato, perfeito. E aí cada um escolhe a cor e o tamanho da sua boia. Sim. Né? Perfeito. Como a gente falou, tem muitas estratégias ainda, a gente talvez volte aqui, espero, né, meninas, para falar
sobre Opa. mais caminhos de caminhos. equilíbrio, de homeostase emocional, né? Mas eu confesso, Rita, não sei você, eu tô curiosa para essa meditação que a Márcia vai guiar agora. Você não tá, não? Eu tô. Vamos fazer com ela? Vamos lá. Né? Amigas, ó, são amigas. Já tô me concentrando. Vamos lá. Que delícia, eu vou fazer com o maior prazer, sim, viu? Eu acho fundamental aí que a gente realmente possa, né, estar juntos para esses momentos. Eu queria só rapidamente, Rita, isso que você traz da caminhada contemplativa, há pouco tempo eu saiu uma pesquisa também falando do poder, né, dessa caminhada contemplativa, no sentido dela aguçar a criatividade. Então, quando eu caminho contemplando, eu aguço a minha criatividade e grandes ideias chegam para a gente durante essa caminhada. Isso é incrível. Experimenta fazer isso. Tudo bem por hoje, meninas? Uhum. Podemos encerrar, Claudinha, querida? Meus queridos, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada por nos escutar em mais esse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, o YouTube ele entende, né, que você se interessou pelo assunto. Então, todas as vezes que a gente lançar alguma coisa nova, ele vai te chamar. Outra coisa, sigam as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Estaremos esperando vocês em todos esses canais. E logo, logo faremos uma meditação e outras atividades. Nós estamos em 3. São 3 pessoas propondo coisas para agregar na sua vida também. Tudo bem, meninas? Sim. Até a próxima, gente. Até a próxima. Gratidão aí.